Bom dia a todos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá? E hoje nós vamos falar sobre a influência do Sol nos corpos, dando continuidade aí no nosso conteúdo do livro, tá certo? Quase todos os seres vivos, todos nós dependemos da luz do Sol para nós sobrevivermos, isso vocês sabem, não é isso? Os vegetais, por exemplo, eles só conseguem realizar fotossíntese com a presença de luz. Todos os vegetais, eles possuem pigmento que consegue captar a luz solar e realizar o processo de fotossíntese. Vocês sabem o que é o processo de fotossíntese, né? Isso que é quando as plantas elas absorvem o gás carbônico e transformam esse gás carbônico em oxigênio e devolvem esse oxigênio para a atmosfera, tá? O pigmento mais conhecido é a clorofila, que dá a cor verde a alguns vegetais. Então tá aí. Quais são, nessa aula de hoje nós vamos ver qual é a influência do Sol em todos os corpos, tanto nós seres humanos como os animais e os vegetais, tá certo? Então a importância para os vegetais: é necessário a luz do Sol, a luz solar, para que as plantas, de um modo geral, elas se desenvolvam através do processo da fotossíntese. Então, há necessidade de luz solar para que as plantas elas possam crescer e se desenvolver e produzir o oxigênio que é tão importante para nós, né? Indispensável à nossa sobrevivência. Bom, quando os vegetais eles realizam a fotossíntese, eles produzem glicose, que é um açúcar utilizado como fonte de energia tanto para a planta quanto para os outros seres vivos que a consomem. Quando algum ser vivo consome uma planta, ele está também consumindo glicose e, em consequência, absorvendo a energia, tá certo? Então, tá aí como mais uma importância da energia solar para a nossa sobrevivência. Bom, a energia solar, a luz do Sol, ela também pode dar, ela responsável pela origem das estações do ano. Tanto ela como o movimento de translação, que é o que dá origem às estações do ano, nós vamos ver também a importância da luz do Sol para as estações do ano. A luz solar ela pode variar de intensidade dependendo da época do ano. No outono e no inverno, os dias eles são mais curtos e temos a luz solar por menos tempo. Já no verão, nós temos a luz solar por mais tempo. Na primavera e no verão, os dias eles são mais longos e temos a luz do Sol por mais tempo. A primavera ela é a estação do ano na qual a quantidade e a intensidade de luz solar são maiores e, como consequência, a temperatura aumenta. Com isso, várias espécies de plantas elas florescem, deixando as paisagens mais bonitas. Então tá aí a explicação de a primavera ela ser a estação das flores. Por quê? Porque é um período do ano em que há maior incidência de raios solares, de luz sobre a Terra, e essa luz ela faz com que as plantas elas trabalhem melhor, trabalhem mais rápido, produzam energia mais rápido e, consequentemente, elas florescem, tá? Elas produzem flores lindas e deixando as paisagens aí para nós admirarmos a sua beleza, tá certo? Bom, a luz do Sol, ela também é muito importante para nós seres humanos, porque nós sabemos que os nossos ossos, a nossa pele, ela precisa de vitamina D, tá? Para que nós fiquemos fortalecidos. E essa vitamina, ela é ativada somente se nós estivermos expostos ao Sol. Nós sabemos que a melhor hora de produzir vitamina D é das 10 às 4 da tarde. Hoje em dia, por causa dos raios ultravioleta, a gente nem pega tanto sol, principalmente nesse horário, não é verdade? Mas os médicos, quando uma pessoa está necessitada de vitamina D, os médicos eles aconselham a nós pegarmos um pouco de sol nesse horário. Acho que é por isso que hoje em dia as pessoas elas têm muito essa deficiência de vitamina D,
por causa que a gente evita o sol. Sempre que a gente pode ficar protegido do sol, a gente fica. A gente só se expõe ao sol se realmente for obrigado, porque o sol tá muito quente, principalmente aqui na nossa região. Nós temos essa intensidade maior do sol, não é verdade? Então a gente evita pegar sol, infelizmente, né? A gente tem aí esse problema, mas é necessário, tá? As pessoas que não pegam muito sol, elas repõem a vitamina D através da vitamina D mesmo. A gente compra líquido, né? Ou em comprimido, vitamina D, e aí a gente supre essa necessidade, essa falta de vitamina D. Mas é bom a gente pegar sol, tá? De vez em quando, é importante, indispensável até. Bom, a luz. A luz, ela é uma forma de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho humano, ou seja, a gente pode perceber a luz através da nossa visão. Qualquer corpo, ele é capaz de emanar luz. Emanar luz, ele pode ser considerado uma fonte de luz. Existem fontes de luzes primária e fontes de luz secundária. As primárias, elas são capazes de produzir a luz própria, que são chamadas de corpos luminosos, tá? Nós temos, por exemplo, o fósforo aceso, o sol, a lâmpada acesa, então são exemplos de fontes de luz primária, tá? Que são capazes de produzir luz. As fontes secundárias, elas são capazes apenas de refletirem a luz que incide sobre elas. Também são conhecidas como corpos iluminados. Então, os corpos que eles produzem energia, produzem luz, eles são conhecidos como corpos luminosos. E os corpos que apenas emitem a luz que recebe desses corpos luminosos, eles são chamados de corpos iluminados, tá? Iluminados. Os exemplos: uma parede iluminada, as nuvens, as pessoas, são exemplos de corpos iluminados. Bom, a luz emitida, de que forma que ela pode ser emitida? De que maneira que se dá a sua emissão? A luz emitida pelas fontes primárias, elas podem ser reproduzidas por diferentes processos. Nós temos alguns processos aqui, tá? Podemos classificar os processos de emissão de luz em luminescentes e termoluminescentes. A termoluminescência é a emissão de luz em razão da excitação térmica. Com o aquecimento, os átomos têm seus elétrons excitados, ou seja, estimulados. No processo de relaxação ou relaxação, esses elétrons eles emitem luz. Nós temos, por exemplo, corpo negro, como carvão aquecido em brasa, é um exemplo de corpo com termoluminescência, tá? E a luminescência são todos os processos de emissão de luz motivados por algum tipo de excitação, ou seja, de estímulo, que não a excitação térmica, que não seja o aquecido por outro corpo, né? Dentre os processos de luminescência, nós podemos destacar a fotoluminescência, que é a emissão de luz após a absorção de fótons, responsável pela fluorescência e a fosforescência, e ainda a bioluminescência. O que é a bioluminescência? É uma característica que diz respeito à capacidade do ser vivo de produzir luz visível. Nós temos, por exemplo, o vagalume, tá? É um exemplo de ser vivo que ele produz luz visível, luz fria visível, ok? Bom, a passagem da luz. Os meios ópticos que interagem com a luz, eles podem ser classificados como transparentes, opacos e translúcidos. É exatamente a maneira como a passagem, a luz, ela transpassa esses corpos, tá? Nós temos três tipos de corpos, que são os corpos transparentes, os corpos translúcidos e os corpos opacos. Nós vamos ver a passagem de luz a cada um desses tipos de corpos. Bom, os meios transparentes. Os meios transparentes são aqueles que possibilitam a passagem de luz sem que ocorra dispersão, ou seja, sem que a luz se disperse, tá? Nós temos, por exemplo, o vidro.
O vidro é um exemplo de meio transparente e a luz ela é capaz de passar por meio desse objeto sem que ela se disperse, sem que ela se espalhe, tá? Sem que ela reflita. Vamos lá. Os meios translúcidos, por sua vez, eles são aqueles que permitem a passagem de luz, no entanto, de forma regular, ou seja, ela não passa livremente por entre esses corpos, por entre esses objetos, de modo que não conseguimos enxergar com nitidez através deles. Então, olha só a diferença dos transparentes para os translúcidos. Se eu pegar um copo de vidro transparente, eu vou poder ver o que tiver depois dele. Por quê? Porque a luz, ela passa sem nenhum impedimento. Ela passa sem ela se dispersar. Então, eu sou capaz de ver, por exemplo, eu tenho aqui a minha cortina. Se eu colocar um copo de vidro transparente aqui, eu consigo ver o que tem após o vidro transparente, após o copo de vidro transparente. Já, se eu pegar um vidro translúcido, eu não vejo com a mesma nitidez que eu posso ver com o vidro transparente. Então, a diferença entre os dois tipos de corpo, o transparente e o translúcido. No transparente eu consigo ver o que tem após aquele objeto ali com nitidez, e o translúcido eu consigo ver, mas de maneira turva, de maneira embaçada. Bom, os meios opacos são aqueles em que a luz não consegue penetrar de nenhuma maneira. Neles ocorre somente a reflexão e a absorção da luz, ou seja, a luz ela é absorvida por esse corpo, ela pode ser refletida, mas não ultrapassa este corpo. Nós temos exemplo aqui, pedras, né? Essas pedrinhas aí é um exemplo de meio de corpo opaco, tá bom? Vamos lá. Qual a influência do ser humano na natureza? De que maneira que o ser humano vem atuando na natureza? Nós sabemos que os seres humanos, nós vivemos transformando o ambiente em que nós vivemos. Bom, no início de tudo, era em nome da sobrevivência, mas hoje em dia chega até a ser uma ignorância, uma ofensa com o meio ambiente, a forma com que o ser humano ele interfere no ciclo natural do nosso planeta. Qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente provocará um impacto ambiental. Isso é uma coisa óbvia, né? Esse impacto, no entanto, ele pode ser positivo ou não. Infelizmente, na maioria das vezes, esse impacto ele é negativo, né? Bom, os impactos eles são negativos, acarretando degradação e poluição do nosso ambiente. Os impactos negativos no meio ambiente eles estão diretamente relacionados com o aumento crescente das áreas urbanas, o aumento de veículos automotivos, o uso irresponsável dos recursos, o consumo exagerado de bens materiais e a produção constante de lixo. Então, tá aí várias formas negativas que o homem ele interfere no meio ambiente. Nós podemos citar também quais são os impactos que essa interferência do ser humano ele traz para o meio ambiente. A diminuição dos mananciais, que são tão importantes para a permanência, para a manutenção dos rios, são os nossos afluentes para que nós possamos manter os nossos rios vivos. A extinção de várias espécies, né? Inundações, erosões, principalmente as barreiras dos rios, a poluição, as mudanças climáticas, a destruição da camada de ozônio que ocasiona na ultrapassagem dos raios nocivos do sol, que faz mal tanto para nós seres humanos como para as plantas. Em nós ele causa principalmente o câncer de mama, o câncer de pele, o que mais? A chuva ácida, né, que é aquela grande concentração de gases nocivos, de substâncias nocivas que é principalmente emitida pelas grandes indústrias, e quando vem em forma de chuva, esses componentes eles vêm nas gotículas de água e eles causam as corrosões de objetos
de esculturas, das construções, então é causado pela chuva ácida. O agravamento do efeito estufa e a destruição de habitats naturais. Então tá aí algumas consequências da intervenção do ser humano de forma inconsciente, de forma irresponsável na natureza. Bom, combustíveis, né? Vamos falar de combustíveis. Os combustíveis fósseis foi uma maneira que o homem descobriu para explorar alguns recursos, né? Descobriu esses combustíveis na natureza. Nós temos como exemplo o petróleo, o carvão e o gás natural, que são fontes de energia que vão se esgotar no planeta. Além disso, sua extração causa sérios impactos, desde a emissão de gases poluentes, que aceleram o aquecimento global e afetam a saúde das pessoas nos centros urbanos em função da péssima qualidade do ar. Então, nós sabemos que as grandes cidades, onde há uma grande concentração de poluentes no ar, os problemas, as doenças respiratórias, elas são mais frequentes. O desequilíbrio da vida marinha, nós sabemos também que, às vezes, a extração de petróleo, né? Há o derramamento de petróleo em regiões no alto mar, e esse derramamento de petróleo, ele impede com que o oxigênio, né, seja absorvido pela água, que é necessário para os seres que habitam nos oceanos. Nós sabemos que nós temos milhares de espécies de animais, de plantas, de seres que habitam nos mares, e que, quando há o derramamento de petróleo, essas espécies elas ficam comprometidas e algumas delas são até extintas, tá? E nós temos, enfim, várias outras consequências que essa extração desses combustíveis fósseis, eles impactam o nosso meio ambiente, tá certo? Bom, os combustíveis, eles podem ser classificados em três categorias, né? São os combustíveis sólidos, os combustíveis líquidos e os combustíveis gasosos. Os combustíveis sólidos, eles são originados da lenha, da serragem, do bagaço de cana, da hulha, da turfa, entre outros, né? Essas substâncias, elas devem passar por um processo de transformação até que fiquem em forma de pó muito fino. Então, nós temos aí exemplos de combustíveis fósseis, né? O carvão, a lenha é um exemplo. A lenha, que transforma o carvão, é um exemplo de combustível sólido, entre todos esses que estão aí escritos no slide. Bom, os combustíveis líquidos são os que se apresentam em forma líquida, né? Por exemplo, a gasolina, o benzol, o álcool e os óleos combustíveis, né? Que estão presentes aí principalmente para manter os carros, né? Isso no abastecimento dos carros, dos aviões, enfim, de todos os transportes que nós usamos. Eles são, menos a bicicleta, né? As motos, os carros, os aviões, enfim, todos esses transportes que nós usamos para nós nos locomovermos, eles são movidos a combustíveis líquidos, tá? Bom, e os combustíveis gasosos são obtidos como subprodutos de processos industriais ou são extraídos de reservatórios naturais. Nós temos, por exemplo, o gás natural. Os gases obtidos a partir do refino de petróleo são eles o propano, o butano, né, que são exemplos de gás, de combustíveis gasosos, que são subprodutos extraídos, que são subprodutos derivados de processos industriais, ou seja, temos aí o petróleo, e desse petróleo ele é transformado nesses dois gases, que é o propano e o butano. E nós temos também um exemplo de combustível gasoso, o hidrogênio, tá? O hidrogênio é um exemplo de combustível gasoso. Bom, os recursos renováveis, tá? Nós sabemos que é aí uma oportunidade, uma chance que o nosso planeta tem de se recuperar se o ser humano se preocupar em, ao invés de explorar os recursos não renováveis, explorar com responsabilidade os recursos renováveis. Os recursos naturais renováveis
são aqueles que podem ser recolocados na natureza, repostos. Assim como quando o homem retira da natureza os vegetais para a sua alimentação, deve plantar novos vegetais para uma nova retirada, sem deixar faltar para a sua alimentação. Se retirar árvores para a fabricação de móveis, por exemplo, e utensílio e lenha, o homem ele deve preocupar-se em relação a novas plantações e não usufruir daquelas que já existem. Em relação aos recursos naturais, nós temos um exemplo: a água é um recurso natural renovável. Se nós nos preocuparmos em mantermos as nascentes, tá? As nascentes dos rios, os mananciais, os lugarzinhos onde brotam brotam a água da terra, que é indispensável para a manutenção, para manter os nossos grandes rios, tá? Então, se nós nos preocuparmos em preservarmos as nascentes dos rios, nós temos aí um recurso natural que se renova todos os dias. Um outro exemplo, a luz solar é um recurso natural renovável. Hoje em dia já existem exemplos já existe essa exploração da energia solar através das placas solares. E nós temos também a energia eólica, que é uma fonte de energia renovável, um recurso natural renovável, né, que é a energia dos ventos, que não impacta de forma negativa no ciclo natural do nosso planeta. E nós temos vários outros exemplos de recursos renováveis. Bom, já os recursos não renováveis são aqueles que, uma vez utilizados, eles não podem ser substituídos, não podem ser recolocados, eles não se renovam e não podem ser colocados novamente na natureza. Como nós temos, por exemplo, o combustível fóssil, que uma vez utilizado para movimentar um veículo, a gasolina, por exemplo, que são derivados do petróleo, ele está perdido para sempre. Então, não são fontes de energia, são fontes que eles não retornam à natureza, não há como repor, não há como colocar novamente na natureza, tá certo? Bom, a atividade que vocês vão fazer, atividade do livro, nas páginas 79, 83 e 84. Eu espero que vocês tenham entendido, tá, meus amores? Se não tiverem compreendido de maneira mais intensa, por favor, repitam o vídeo novamente quantas vezes forem necessário para que vocês possam aprender direitinho, tá? Por hoje é só. Beijo da tia, fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau!